fiquei sabendo que eu vinha para cá no dia 15 de novembro. E aí a Nunciatura queria que eu já viesse para cá em dezembro. Mas eu tinha muita atividade, não podia deixar as atividades assim, no toque de caixa. Então, eu vim em fevereiro. Eu tinha que passar tudo adiante, o trabalho que eu fazia. Aí tinha a ordenação e não tinha muito tempo para pensar. Eu sou um cara muito organizado, né? Então, eu deixei até o dia 13, até o dia 1º de fevereiro, quando eu vinha para cá, eu sempre sou assim. Eu deixei para pensar na diocese quando eu viesse para cá, não antes. Então, antes eu pensava em concluir bem aquilo que eu estava fazendo. Depois do dia 1º, aí eu pensava em começar o trabalho aqui na diocese. Aí, a partir do dia 1º, eu me dediquei totalmente à diocese e deixei de lado aquilo que eu estava fazendo. E até me comprometi de não ligar para lá, de me desligar mesmo, para me focar totalmente, né? Acho que a gente tem que ter foco e determinação nas coisas. Eu tinha vindo aqui em dezembro, eu fui nomeado em novembro, aí em dezembro eu vim aqui para conhecer a região, conhecer ao menos a cidade, os padres, mas nunca tinha passado por aqui. Meu pai é José Pereira Lino. Meu pai conhecia bem Teixeira de Freitas, porque no tempo que estavam construindo a estrada aqui, a BR, o meu pai trabalhava no Derba, então ele vinha trazer máquinas para Teixeira de Freitas. E eu me lembro que o meu pai levava muitas toras, voltando, de Jacarandá. Eu vi toras imensas de jacarandá na carreta, né? Meu pai era motorista de carreta. E, inclusive, naquele tempo, ele levou um cinzeiro para ele lá, feito de jacarandá. E quando ele morreu, eu fiquei com esse cinzeiro para mim. E hoje eu tenho esse cinzeiro aqui, quando eu vim para cá, trouxe comigo, né? Porque, então, de lembrança do meu, é a lembrança que eu tenho do meu pai, assim, aspecto físico, né? E era algo de Teixeira. Então, meu pai tinha esse conhecimento de Teixeira, mas isso nos anos 70. Imagina, Teixeira deveria ser muito pequeno, deveria ser um povoadozinho. Eles são, a minha mãe, são paraibanos, né, naturais da Paraíba. Os meus tios ainda moram lá. E somos 7 irmãos. Um deles é falecido, mais velho. Os outros moram ou em Salvador ou em Feira de Santana. Eu tinha, 16 anos. Imagina, era um adolescente. Daí surgiu essa ideia de ir para Porto Alegre. Porto Alegre hoje é longe, mas uma vez era muito mais longe. E foi um período que todo ano tinha muitas enchentes terríveis, né? Eu lembro que no ano que eu fui, em 1980, o Rio Tubarão teve uma das maiores enchentes que se tem na história, lá no Rio Tubarão, em Santa Catarina. Então estava tudo interditado. Aí minha mãe disse, não, você não vai mais, era menos dias que eu ia. Minha mãe chorou, acho que uns 3 meses antes dela. Chorava muito, não queria que eu fosse. Mas meu pai não, meu pai era muito respeitoso. Meu pai dizia que eu tinha que fazer o que eu queria, o que eu achava melhor para mim, era aquilo que era melhor para ele. Mas a minha mãe, eu entendo, era o apego, né? Mas ela não... Também porque eu fui para muito longe, né? Aí ela disse, por que não fica aqui em Feira, por que não fica aqui com os capuchinhos? Mas eu tive essa oportunidade, não sei porquê, os planos de Deus não são nossos planos. Daí fui a Porto Alegre e fiquei 1 ano sem vir para casa. A gente ficava 1 ano, porque era muito distante, 3.000 quilômetros, estradas muito precárias ainda. Só existia a BR-101 e BR-116. E o avião nem pensar, porque era muito caro viajar de avião. Então a gente ia em fevereiro e voltava só em dezembro. E até para ligar para a família não era fácil, porque naquele tempo era telefone fixo, e quem tinha telefone fixo era rico, né? Então, até lá em casa conseguirem um telefone fixo para eu falar com ele, foram anos. Mas aí a minha mãe ia na casa das religiosas da paróquia, e lá a gente marcava por carta, imagina só. A gente se escrevia, dizia, ó, tal dia, tal hora eu vou ligar. E aí a gente conversava assim. Eu acho que a vocação é algo muito... É um chamado de Deus, mas é muito subjetivo, porque acontece na vida de uma pessoa concreta. Então, no meu tempo, quando eu era menino,
O que me despertou muito foi o contato com o padre, né? O padre da minha paróquia era um homem muito bom, muito próximo da gente, né? E aí eu fiquei muito encantado com o trabalho que ele fazia, com o serviço que ele fazia, jogava futebol conosco, e era um homem muito ativo, assim, né? Era um italiano. E isso me despertou. Eu acho que hoje em dia também é o contato, né? O Papa tem falado muito disso, né? Que a gente evangeliza pela atração, né? Não tanto pela palavra, mas é pela atração, isto é, pela nossa pessoa, pela capacidade que a pessoa tem de atrair o outro para Deus, né? Então a evangelização passa muito por aí. Olha, graças a Deus, desde que eu cheguei, eu vim com uma meta, né? A minha prioridade é trabalhar na formação. É investir muito na formação no sentido geral, na formação dos padres, dos seminaristas, dos leigos, porque eu acredito muito, sempre trabalhei na educação, eu acredito que a educação é o carro-chefe de toda a sociedade. Então nós precisamos investir muito na formação. Daí estamos investindo bastante na formação. Agora nós vamos ter 3 padres liberados totalmente para a formação. Que é o padre Israel, que já foi liberado assim que eu cheguei, ele foi para Salvador com o grupo de seminaristas, o padre Roberto, que trabalhava aqui na catedral, e ele foi trabalhar no seminário propedêutico e na animação vocacional na diocese. E agora estamos liberando o padre Fabiano, que é da paróquia Nossa Senhora das Graças, ele vai para Salvador também, e ele vai trabalhar com um outro grupo de estudantes de filosofia da diocese. Atualmente nós temos 34 seminaristas, eu acho que vamos chegar a 40 no próximo ano. É uma das dioceses da Bahia que mais tem seminaristas, a nossa diocese, graças a Deus. A perspectiva é de que a minha perspectiva é de trabalhar para termos ao menos 2 padres novos por ano. Esse ano nós vamos ter agora, dia 4 de janeiro, a ordenação de o Jaelson. E na metade do ano próximo, acredito que teremos a ordenação de um outro, o Wallace. E no final do ano de 2020, teremos a ordenação de 3 diáconos. Então, eu acho que a gente tem boas perspectivas, né, para esses próximos anos. Interessante que nós estamos tentando dar a formação nós mesmos. Eu acredito que nós precisamos cuidar da formação dos filhos. A educação não pode ser terceirizada, mesmo que eles vão na escola, mas os pais são os primeiros responsáveis pela educação. Então, na diocese eu estou tentando fazer isso, né? Eu vou no seminário uma vez por mês, tem os padres que estão sempre com eles lá, alguns padres vão também. Tem alguns de Salvador que ajudam, porque o seminário é em Salvador, só o propedêutico, que é o primeiro ano que eles entram, que é aqui em Teixeira de Freitas. Então nós temos uma perspectiva muito boa, espero que a gente continue assim. E o meu desejo também é de poder mandar alguns padres estudar, muito mais do que a filosofia e a teologia, que eles possam fazer algum mestrado, algum doutorado em áreas afins ao sacerdócio. No próximo ano, se Deus quiser, estamos trabalhando para isso, nós estaremos mandando um estudar em Roma, numa das melhores universidades da igreja, se não a mais famosa, a Universidade Gregoriana, que é uma universidade que já tem mais que 500 anos, onde foram formados diversos papas, né? Saíram de lá diversos papas. Então a ideia é que um vai estudar teologia fundamental a partir de agosto do próximo ano, porque o ano letivo na Itália começa em setembro. O ano civil começa em janeiro, mas o ano letivo lá começa em setembro por causa da questão do inverno e do verão. É diferente do nosso aqui. E a minha ideia é que, inicialmente, a cada 2 anos, nós mandarmos um para fazer alguma coisa assim, ou fora do Brasil, ou mesmo dentro do Brasil, que tem também cursos bons dentro do Brasil. E em algumas áreas que nós precisamos, direito canônico, por exemplo, eu creio que nós temos que apostar muito, porque é muito necessário, na área da teologia fundamental, da cristologia, da liturgia. Eu penso que tudo isso possa cooperar muito não só com o trabalho na diocese como Igreja Católica, mas cooperar com a sociedade em geral, porque uma pessoa bem formada, ela ajuda não só a igreja, mas ela ajuda a sociedade em geral.
Eu tenho insistido que nas duas assembleias diocesanas que eu participei, porque a gente faz a Assembleia Diocesana e depois cada paróquia, depois da Assembleia Diocesana, faz a sua Assembleia Paroquial. E a gente traça algumas prioridades na Assembleia Diocesana que devem ser levadas para a Assembleia Paroquial. Eu tenho insistido que nas paróquias seja dada uma ênfase muito grande à formação desses grupos, dos leigos, das pastorais. E a nível diocesano nós instituímos uma escola de teologia, teologia para leigos, que inclusive eu concluí a última aula esse mês de novembro. Nós tivemos cerca de 70 leigos que chegaram à conclusão, mas começamos com 100 leigos e 70 chegaram a concluir o curso. Foi muito bom, nós tivemos diversos bispos de fora que vieram dar aula, doutores, mestres em teologia que vieram aqui em Teixeira dar aula. Eu acho que foi uma coisa de altíssima qualidade e nós queremos replicar para o próximo ano. A ideia é que esses leigos possam levar esse conteúdo para as suas paróquias e lá nas paróquias possam multiplicar esses conteúdos aí, né? Então, a formação dos leigos, por enquanto, nós estamos pensando por aí, né? Depois, a minha ideia também, a nossa ideia é de nós trabalharmos o Centro de Formação Diocesano, uma reforma do Centro de Formação Diocesano, para que tenhamos um espaço adequado para a formação. E aí estamos trabalhando para isso, com arquitetos, com engenheiros, fazendo alguns projetos. Vamos ver se a gente consegue algum financiamento também, para ver se a gente tem um espaço mais adequado para a formação dos nossos leigos. Neste ano nós criamos 2 paróquias. Criamos a paróquia Santo Antônio em junho, aqui no distrito de Santo Antônio de Teixeira de Freitas. Criamos a paróquia São Lourenço, aqui também em Teixeira de Freitas, onde está o Padre Metódio. E criamos uma quase paróquia lá em Itamaraju, no Guarani. Porque lá em Itamaraju nós temos 2 paróquias. Temos 2 paróquias, que é Fátima e Cosme e Damião. Mas imagina, Cosme e Damião tem 54 comunidades para os frades atenderem. É uma loucura, né? Chega o final de semana. Então nós pensamos em redimensionar isso aí. Aí a paróquia do Prado repassou 7 comunidades para essa nova quase paróquia. E a paróquia de Cosme e Damião, 11. Então ficou uma quase paróquia com 18 comunidades. E é grande, é enorme. Pega lá como Bruxatiba, toda aquela região, e vem até quase Itamaraju. Então, nesse ano, nós criamos essas 2 paróquias e uma quase paróquia. Nós temos um projeto, já fizemos esse projeto, já conversamos sobre ele, de criarmos na diocese outras paróquias. Mas isso depende do número de padres também, né? Não basta criar a paróquia, tem que ter material humano para levar adiante. Então, com essa perspectiva de novas ordenações, então a nossa ideia é criar novas paróquias na diocese. Por que criar novas paróquias? Para servir melhor o povo. E também porque a paróquia é grande, uma pessoa faz por ela, né? Se tem mais padres, se você tem paróquias menores, o padre pode estar mais no meio do povo, pode ter mais esse link com as pessoas, e eu creio que isso é bem mais interessante. Então já há um projeto de criação de novas paróquias aqui na diocese. Se Deus quiser, nesses próximos anos, nós criaremos umas 3, 4 paróquias ainda. Isso foi um projeto super interessante, porque envolveu vários segmentos da sociedade civil, e não só a Igreja Católica, né? Eu tentei puxar adiante esse projeto, porque fui tocado por um pessoal, uma família que veio me visitar lá do Rio Grande do Sul, e um dia, levando eles para almoçar no restaurante, uma menina que está de 8 anos, ela viu alguém jogando lixo fora do carro. Ela disse: Jailton, eles jogam lixo aqui para fora do carro. Coisa que lá para eles é algo que não existe. Na cidade onde eu morava, por exemplo, uma pessoa jogar lixo fora do carro, nunca vi uma coisa assim, né? Então, aí eu pensei, quem sabe a gente faz alguma coisa para conscientizar sobre a importância da limpeza da cidade.
Aí eu me sentei com o pessoal da Secretaria do Meio Ambiente, o professor Arcângelo, uma pessoa muito legal, e montamos, elaboramos um projeto. E esse projeto não é um projeto que é realizado em 1 mês, 2 meses, 3 meses, mas é uma coisa que ele deve se estender. Então nós fizemos toda essa campanha de conscientização nas escolas, nas universidades, passamos nesses lugares todos, nas comunidades, em várias comunidades, né? Aí, por exemplo, fazendo mutirões de limpeza com a comunidade, isso foi feito em diversos bairros de Teixeira de Freitas, convidando o povo para participar. Depois fizemos na campanha da fraternidade toda uma coleta de EPIs porque quando eu fui no lixão aqui da cidade, meu Deus do céu, eu fiquei impressionado com a situação do povo no meio do lixão. Aquilo é desumano, né? Então eu convidei a comunidade católica, como gesto concreto da campanha da fraternidade desse ano, da quaresma desse ano, de doar algum EPI para esse pessoal. Aí nós recolhemos bastante coisa, botas, luvas, isso aqui. E foi feito um encontro com eles, lá onde eles trabalham, para a educação sobre o uso dos EPIs. Depois nós fizemos um projeto para o Fundo Nacional de Solidariedade, FNS. Existe um fundo da CNBB, da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, que se chama Fundo Nacional de Solidariedade, que é o resultado daquilo que é recolhido no Domingo de Ramos, a nível de Brasil, da campanha da fraternidade. Então, as entidades, não só católicas, mas também não católicas, e não precisa ser de denominação religiosa, pode ser inclusive ONGs, nós podem fazer projetos. Aí nós fizemos um projeto aqui, que está sendo levado adiante pelas irmãs da Azelias ali. Fizemos um projeto de alfabetização dessas pessoas. E esse projeto está acontecendo ao longo de todo esse ano, vai ser concluído no próximo ano, porque o projeto foi aprovado pelo FNS. Depois nós trabalhamos muito junto com a prefeitura das lixeiras na cidade, né? De colocar essas lixeiras na cidade, porque eu saía daqui para casa, se você quiser jogar lixo em algum lugar, não tem onde jogar lixo. Aí tem que jogar na rua. Então, graças a Deus, a gente vê hoje em dia em vários locais da cidade já lixeiras, ao menos a pessoa tem uma opção de onde jogar o lixo. Estamos trabalhando a questão de um espaço de onde as pessoas possam levar sofás velhos, TV velha, todas essas coisas que a gente às vezes vê nas esquinas da cidade. E as pessoas jogam aí, não sabem onde levar. Então nós estamos trabalhando um local para isso. Depois os pneus velhos também, o que fazer com esses pneus velhos. Mas aí a gente tem que lidar com muita coisa, né? Mas estamos aos pouquinhos levando adiante. Fizemos todo um trabalho da questão da limpeza da cidade, de poda da cidade, de insistência com a limpeza da cidade. Esse aqui é um trabalho de anos. Eu mesmo na rádio falei diversas vezes, e como gesto também da quaresma, de que cada pessoa pudesse limpar ao menos a porta da sua casa. Porque às vezes eu passo aqui na cidade e eu fico até envergonhado. A calçada da minha casa é cheia de mato. Mas, meu Deus, ao menos a calçada da tua casa pega uma enxada, uma vassoura e varre, né? Se você faz isso, se 10 pessoas fazem isso, a rua já fica bem mais limpa. Então, esse trabalho de conscientização, eu sempre digo que é um trabalho de formiguinha, nós estamos tentando levar adiante. E a minha ideia é que, eu já falei isso com o poder público, é de não só ter essas lixeiras pequenas, mas ter aqueles bags grandes, aqueles containers, né? Mas não esses que tem aí, que os urubus entram, fica cheio de urubu, né? Mas aqueles cobertos, que o caminhão chega aí, pega e nem precisa pessoas, homens nenhum trabalhando, é tudo automático, né? Como também de ter um caminhão ou 2 caminhões que limpem a cidade, que varram a cidade.
porque eu vejo, não sei, para varrer a cidade com vassoura é coisa que eu não via, eu via no século passado. Sério, eu nunca mais tinha visto varrer uma cidade com vassoura, a não ser quando eu ia lá no Mato Grosso do Sul, que vinha algumas cidades, lá no norte do Brasil. Mas imagina 100, 120 homens e mulheres, coitados aí, varrendo com uma vassoura aí de 30 centímetros. Aquilo é desanimador. Então, por que não comprar um caminhão que... Eu até fui pesquisar, fui atrás de empresas. Eu espero que a prefeitura, com o tempo, possa chegar a esse ponto de limpar a cidade desse modo, né? Passa de noite, no outro dia a cidade está limpinha, porque o caminhão faz mais que 100 quilômetros, pode fazer mais que 100 quilômetros à noite. Então, tu imagina, ao menos as ruas asfaltadas de Teixeira podiam ficar limpas com um caminhão assim, com um motorista. Né? Um motorista, um caminhão, a coisa ficaria limpa. Né? Então, a diocese se preocupa com caridade espiritual e também limpeza da cidade, bem-estar da população, independente, porque se você fala de limpar, se o senhor fala de limpar uma avenida, o senhor está beneficiando católicos, evangélicos, espíritas, todo mundo. Né? Então é um projeto social mesmo aí, uma bandeira que levanta para a cidade inteira. Um dia me perguntaram, mas por que o bispo fala de lixo, né? O que tem a ver o lixo com a religião? Eu disse assim, olha, no meio do lixo estão as pessoas. Né? Então, a igreja tem a ver com as pessoas. A encíclica do Papa, Laudato Si, fala muito disso, né? De uma ecologia integral. Nós precisamos pensar uma ecologia integral. Então, se eu limpo a cidade, eu estou trabalhando pela saúde pública das pessoas. Então, se, por exemplo, nós fizemos com a Secretaria do Meio Ambiente e a Secretaria de Saúde, foi algo muito interessante no bairro Liberdade. Depois que nós fizemos aquele mutirão de limpeza, foi feito uma estatística que o índice dos mosquitos da dengue diminuiu sensivelmente. Né? Isso aí significa o quê? Menos gente no posto de saúde, menos gente no hospital, e não só, menos gente doente. Né? Então, essa não deve ser uma preocupação do bispo, do padre, do pastor? Tem que ser. Né? Porque senão a gente está preocupado com o quê? Se a gente não está preocupado com as pessoas. E nós temos que estar preocupados com as pessoas, independentemente de se a pessoa é católica, não é católica, se é preto, se é branco, se é amarelo, não sei. Nós temos que estar preocupados com a saúde da pessoa, né? Porque no rosto de toda pessoa, Deus está. Então, tudo aquilo que diz respeito às pessoas, diz respeito à fé. Essa é a ecologia integral, quando o Papa diz, quando a gente fala em ecologia, a gente pensa só às vezes nas matas, ou nos rios. A gente não pensa na relação entre as pessoas, num ambiente de trabalho mais saudável, em relações dentro do ambiente de trabalho mais saudável, não sei, na beleza da cidade. Né? Não é bonito quando... Outro dia eu fui caminhar, eu tive missa só à noite, aí eu fui caminhar, abrem a rua Getúlio Vargas aí para a gente caminhar. Não é bonito, mas a gente caminhar ali de manhã, embaixo daquelas árvores, se a rua está limpa, é muito agradável isso aí. Então, por que a gente não pode proporcionar isso mais em outros lugares, em outros bairros, né? Estender mais isso para a cidade? Isso é saúde para a cidade. Então eu creio que essa é uma preocupação que deve ser uma preocupação de todos nós. Estamos nesse período que a igreja, historicamente, já há 2000 anos, chama de Advento. Advento é uma palavra que vem do latim, isto é, expectativa daquilo que há de vir. Então, a igreja, como nós preparamos a cidade para o Natal, como a gente prepara a casa, o que é que nós vamos comer na noite de Natal, não sei, vamos comprar uma roupa nova. A igreja prepara esse tempo com esse período de Advento, e nesse período de Advento tem todo um roteiro de leituras para reflexão, de liturgias que nos ajudam a nos prepararmos para o Natal, de figuras que são emblemáticas, sintomáticas, por exemplo, a figura de Maria, a figura de João Batista,
a figura de Isaías, que foram profetas messiânicos. Então, a igreja nos traz essas pessoas, essas figuras, esses textos, que possam nos ajudar a abrirmos as portas da nossa vida, do nosso coração, para receber o Redentor na festa do Natal, que é uma das festas mais importantes do cristianismo, né? Que é a festa da luz. Por que é que a gente enfeita tanto com luzes a cidade, né? Porque o Natal era uma festa antes do cristianismo, o cristianismo assumiu essa festa, era uma festa do Deus Sol. Para essa festa da luz, nós nos dedicamos há 4 semanas à reflexão, e esse período nós chamamos de Advento, né? Isto é, expectativa daquilo que há de vir. É um tempo de esperança, afinal de contas, a palavra esperança, o termo esperança foi cunhado na teologia, é um termo muito católico, né? Isto é, a igreja quer nos dizer que, embora a vida seja difícil, embora a doença às vezes venha nos tomar conta da nossa vida, as relações às vezes nem sempre sejam tão fáceis, o salário nem sempre seja aquele que nós gostaríamos, né? A inflação esteja alta, e não obstante todas as dificuldades, nós não podemos baixar a guarda, nós não podemos perder a esperança de que dias melhores virão. E esses dias melhores virão se nós nos apegarmos mais a Deus, se nós vivermos mais da fé, se nós formos homens de fé. Aí chega o período do Natal, que é esse período da luz, que nos assim robustece para que a gente possa caminhar com decisão, com vontade, com determinação. Então esse é o período do Advento e o período do Natal. Natal é, acima de tudo, Jesus Cristo. Não teria sentido o Natal se não fosse pelo evento de Jesus Cristo. Natal é uma festa eminentemente cristã, católica. O Natal surgiu com o nascimento de Jesus, e a igreja sempre, desde o início, organizou o ano litúrgico com esses momentos de Advento, Natal, Páscoa. Se a gente vai estudar a história da teologia, da liturgia, a gente vai ver lá no primeiro século, existem livros do primeiro século, existe um livro muito bonito chamado Didaquê. Esse livro Didaquê, ele é do século 80, 90, mais ou menos. Onde ele coloca, o autor da Didaquê coloca mais ou menos a organização do ano litúrgico, né? E o Concílio Vaticano II tentou buscar nessas fontes aí as origens. Então, o período do Natal é esse período em que as comunidades acolhem esse Deus que é luz, em que as pessoas deveriam acolher esse Deus que é luz e ser luz também para a humanidade. Buscar ser luz para a sua esposa, para o seu esposo, buscar ser iluminar a vida dos seus filhos, no seu trabalho, né? Isto é, mudar o jeito de ser como Jesus mudou a história, em uma história antes dele e uma história depois dele. Então é esse o grande convite do Natal. Nada de Papai Noel. Eu até acredito que essas coisas ajudam. Porém, não é um Natal mais mundanizado, né? Mas eu acredito que até o presente é interessante, porque historicamente, se a gente estuda, por exemplo, a antropologia, né? Isto é, a história, a ciência da pessoa, a gente vê que o presente é algo muito antropológico. O que é o presente? O presente é eu poder dizer a vocês, eu poder dizer a você quando eu lhe dou um presente, eu quero estar do teu lado, presente na tua vida. Isto é, quando você usar isso, quando você, não sei, vai comer o chocolate que eu te dou, ou não sei, vai usar um perfume que eu te dou, ou alguma coisa, eu estou junto com isso aí, eu estou com você, né? Você não está sozinho, eu estou presente na sua vida, e isso é muito importante para nós, né? Às vezes a gente ganhou alguma coisa, por exemplo, eu ganhei aquele cinzeiro do meu pai. Aquilo para mim é algo, não tem um valor assim comercial, mas tem um valor afetivo inestimável, porque é o presente do meu pai. Sempre que eu olho para aquele cinzeiro, eu lembro do meu pai. É como que, tem um autor que diz que é como que um sacramental, é um sinal que nos reporta a uma realidade que não está aí, mas que ao mesmo tempo está, não é? Quando eu olho para o cinzeiro, vem a imagem do meu pai, não é?
Então o presente é isso aí, né? É eu poder querer me fazer assim, companheiro da pessoa, presente na vida da pessoa. Por isso que o presente é interessante. É Jesus também recebeu presente. E Jesus é o grande presente, né? Jesus foi o grande presente para a humanidade e também ele foi presenteado com ouro, incenso e mirra, né? Tem todo um significado dentro da liturgia. Mas o presente quer dizer que, como Jesus também foi um presente para nós, eu também devo ser um presente para o outro. Eu desejo a todos vocês que Jesus possa nascer e renascer na vida de cada um. Que nós transformemos a nossa vida naquela manjedoura que acolheu o menino Deus e que, nascendo e renascendo em nós, ele nos traga a sua vida. E a vida de Jesus, carregada de paz, de solidariedade, de justiça, né, de respeito, de acolhimento. Se nós vivêssemos deste modo, se nós vivermos deste modo, eu acredito que as nossas famílias e o nosso mundo será bem melhor. As dificuldades são muitas, como eu disse antes, os problemas existem, os desafios estão aí, mas quando nós colocamos Deus na nossa vida, nós superamos eles com mais energia, com mais garra e até a morte, dizia São Francisco, né? Quando nós temos Deus na nossa vida, até a morte se torna a irmã morte, porque nós encaramos de modo diferente. Então eu desejo a você um Feliz Natal, um ano novo repleto de paz, de tranquilidade e de muitas bênçãos de Deus. Muito obrigado.